Bom dia para você, Riva. Bom dia para você, ouvinte da Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida. Olha que bom que você está ouvindo a Gospel FM, esse Manhã da Gospel, de segunda a sexta-feira com o nosso querido Riva, essa simpatia, esse carisma do nosso querido Riva, né? Sempre com você nas manhãs. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de também fazer parte aqui da programação da Gospel com o nosso momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A perguntinha básica, porém essencial: você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama, e Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Para tudo que Deus faz, há sempre um propósito. Amém? Nada acontece por acaso. Um casal, John e Mary, tinham um belo lar e duas crianças adoráveis, um menino e uma menina. O trabalho exigiu que John embarcasse numa viagem de negócios que duraria vários dias. Decidiram que Mary precisava de um descanso e que iria também, aproveitando o passeio. Então eles empregaram uma mulher de confiança para cuidar das crianças e partiram. Os dias passaram e quando retornaram, eles notaram uma fumaça estranha e desviaram da rota para ver o que era. Encontraram uma casa em chamas. Mary disse: "Não é a nossa casa, John. Vamos embora, eu quero ver as crianças." Mas John se aproximou um pouco mais e exclamou: "É a casa do Fred Jones, que trabalha na fábrica. Ele não deve estar em casa ainda. Talvez haja algo que possamos fazer." "Não tem nada a ver conosco", protestou Mary. Mas John se dirigiu para casa e ambos se horrorizaram ao vê-la inteiramente em chamas. Uma mulher no gramado gritava histérica: "As crianças! Peguem as crianças!" John sacudiu-a pelos ombros: "Controle-se e diga onde estão as crianças." "No porão", gemeu a mulher. "Pelo corredor à esquerda, depressa!" Apesar dos protestos de Mary, John pegou a mangueira, encharcou suas roupas, colocou seu lenço molhado na cabeça e disparou em direção ao porão que estava repleto de fumaça e extremamente quente. Localizou a porta e agarrou duas crianças, segurou uma em cada braço e saiu. Entregou as duas crianças, assustadas, sufocadas. Esperou que respirassem um pouco e então perguntou: "Há ainda alguma criança lá no porão?" E elas disseram sim, há mais duas crianças. Mary agarrou seu braço gritando: "John, não volte, é suicídio, a casa vai desmoronar a qualquer momento." Mas com um gesto brusco, soltou-se e voltou. A fumaça tornava a visibilidade impossível. Lhe pareceu uma eternidade até encontrar as crianças. Tropeçando, tossindo, lutando muito, conseguiram sair. Quando alcançou a luz do sol e o ar fresco, olhando para as crianças, descobriu que acabara de salvar a vida de seus próprios filhos. A babá teve que deixá-los naquela casa enquanto fazia algumas compras. O amor desinteressado, a solidariedade ajudaram a salvar seus próprios filhos. John era bom homem e ajudava quem estivesse precisando. E se tivesse deixado levar pelos protestos da sua esposa, perderia seus filhos. Vivemos num mundo de disputas e egoísmo. Mas mesmo assim, as pessoas de bem conseguem amar sem impor condições. E a presença de Deus no coração dessas pessoas é que faz a diferença. Para tudo há um propósito. Muitas vezes não entendemos o porquê de estarmos passando por situações que acreditamos que sejam desgraças para as nossas vidas. Às vezes até questionamos a Deus. Mas nós precisamos entender que tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. Deus não faz com que nada aconteça somente por acontecer. Quando Ele diz sim ou não, há algo que está querendo nos ensinar.
Certa vez o apóstolo Paulo passou por isso. A Bíblia relata que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse um espinho, um problema de sua carne. Porém, Deus não o fez. Paulo diz que esse espinho foi colocado nele para que ele não viesse a se exaltar. Ou seja, para que ele permanecesse na vontade de Deus sem desagradá-lo. Está em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 9. E isso acontece muito conosco. Muitas vezes pedimos para Deus tirar um determinado problema ou resolver uma situação desagradável de nossa vida, porém, Ele não o faz. No entanto, Ele nos dá uma resposta, assim como fez com Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Precisamos passar a entender que Deus tem o controle sobre todas as situações na nossa vida. E nós devemos aprender a nos gloriar, a sentir prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Porque quando nós estamos fracos, então é aí que somos fortes. Temos que ficar tranquilos diante de determinadas situações, pois Deus jamais irá nos provar além do que suportamos. Muitos problemas ocorrem em nossas vidas para que possamos aprimorar o nosso relacionamento com Deus no decorrer da nossa caminhada. Então lembre, podemos não conseguir entender o propósito de Deus em relação a determinada situação que se passa em nossa vida. Porém, existe um propósito para tudo que Deus faz. Deus te abençoe.